Olá, eu sou o Marco Martins, coordenador da CDM, e hoje vamos falar sobre o posicionamento da raiz sagital, no corte sagital de uma TC, uma tomografia. E esse artigo já foi colocado no nosso grupo fechado, que eu disponibilizei em PDF para você baixar o artigo. É um artigo do professor Joseph Kahn. Esse artigo é uma classificação da posição da raiz anterior, do osso maxilar, num alvéolo instalado com instalação imediata, numa tomografia de cortes Cone-Beam. A proposta foi nos dar uma classificação desse dente anterior em relação às paredes ósseas vestibular e palatina. Nos casos de instalação imediata, vou fazer um rápido resumo sobre as classificações, pois você tem um artigo para isso. A classe 1, a raiz está colocada na tábua óssea cortical vestibular. A classe 2, o terço apical da raiz não está colocada nem na cortical vestibular e nem na palatina. Na classe 3, a raiz está colada na tábua óssea palatina. Na classe 4, os 2 terços apical da raiz estão colados em ambas as corticais. E o que eu achei importante ressaltar, a problemática da retração de gengiva nos casos de implante anterior. Quem faz cirurgia com descolamento total de retalho consegue ter essa noção da perda óssea na tábua vestibular, diferente de quem faz cirurgia sem retalho e pega uma situação de uma classe 4, por exemplo. Mas mesmo numa classe 1, em que você tem as tábuas ósseas preservadas e tem osso medular por palatina, se você instalar um implante de diâmetro largo, corre o risco do seu osso vestibular ser reabsorvido, ocasionando um resultado estético a longo prazo desagradável. Então, da próxima vez que você for planejar um caso de implante na região anterior e você vê pela sua TC que está diante de um caso classe 4, a extração de cara deverá ser traumática. Naturalmente, o posicionamento do implante tem que estar legal e isso é outro tema para nós conversarmos. Seriam as 4 dimensões para a instalação de implante ou posicionamento 4D. Mas se a tua raiz está colada pelas 2 corticais, existe a possibilidade de você fenestrar a tábua óssea na busca pelo posicionamento ideal 4D. Mas se você não perfurou, não vai instalar o implante de diâmetro largo, para não causar uma retração de gengiva no futuro. Nesses casos de uma classe 4, por exemplo, certamente eu faria uma expansão óssea, usando expansores com ponta em cunha ou V, e não côncavos, como os ostótomos de Summers, ou expansores Martinez da Maximus, que o Adriano confeccionou a meu pedido. Porque quando eu instalo implantes, sejam anteriores ou posteriores, eu gosto da prótese cimentada e não parafusada, o que faz com que você instale seu implante na direção do bordo incisal e não na direção do cíngulo, como seria no caso da prótese parafusada. Só fechando esse vídeo, a fenestração é um grande problema para quem faz cirurgia sem retalho. Então, fique esperto nos planejamentos dos seus casos anteriores. Se você quer baixar o próximo artigo, basta clicar no link. Quer mandar suas perguntas ou sugestões, pode enviar pelo meu canal no YouTube ou no grupo fechado. Não sou o dono da verdade, mas gosto de dar dicas para você que está aprendendo ou você que já tem muita experiência. Obrigado.